Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos começar mais um podcast do Papo de Gente Nerd. Meu nome é Adonai, para quem não estava no episódio anterior. E aí galera, aqui quem tá falando é o Júnior. No tema de hoje a gente vai conversar, debater um pouco sobre o que é a cultura nerd. É isso aí. Para você, Júnior, fala para mim, o que você se entende ou entende que é a cultura nerd, ou onde você se encaixa nisso? Cara, eu tenho que dizer assim pra você que no começo eu não entendia muito bem o que era essa cultura nerd, porque assim, se a gente pegar lá antigamente, quando o termo surgiu, ele era um termo extremamente pejorativo, né? Ele era um termo muito utilizado para se zoar com alguém, né? Uhum. Porque ele tinha um padrão que o povo identificava, que era aquela pessoa que se vestia estranha, usava óculos, tinha aquele cabelinho meio esquisitinho. Normalmente, não é a regra, né? Mas normalmente era o CDF da turma, né? Sim. Tinham gostos que, para a época, eram tanto quanto peculiares. Porque, vamos dizer assim, hoje é muito comum você conhecer alguém que joga bastante videogame, que lê bastante livro, gosta bastante de filme de ficção. Mas antes, né, pessoas que tinham muito esse gosto, principalmente porque antigamente não tinha lá o videogame, né, era o RPGzão de mesa, né, Uhum. ele eram considerados pessoas estranhas. Então, o nerd, ele veio com uma palavra para isso, era aquela pessoa estranha, entendeu? Era uma conotação de zoar mesmo com aquela Zoeira mesmo. pessoa. Não, realmente, tipo, quando eu era mais novo, a pessoa fala, tipo assim, eu não era o nerd, né? Eu era um cara normal, assim, que não se encaixava, eu acho que nenhum perfil, nenhum padrão ali. Mas quando alguém falava, é nerd, o que eu pensava? Um cara de óculos, aparelho e que tirava 10. Pra mim, Bem tipo, isso. não era aquela situação que a gente tem hoje. Tipo, o que que é... vou no evento de cultura nerd, por exemplo. Tipo, hoje eu vejo cultura nerd e eu me encaixo nisso, porque eu gosto de filme de ficção, eu joguei muito RPG de mesa, eu gosto muito de jogos, eu vejo muito anime. Só que na época que eu comecei com isso, tipo, que eu comecei a ver que eu tava me enquadrando nisso, eu sentia vergonha, pra falar a verdade, de falar que eu era nerd. Então eu usava uma outra conotação pra isso, né? É que tinha esse estigma ainda, entendeu? De Sim, você sim. falar assim, eu sou nerd. Então, assim, você falava eu sou nerd, naquela época era você falar assim, eu sou uma pessoa esquisita, eu sou uma pessoa estranha, eu Sim, sou uma pessoa zoada, entendeu? Eu sou. Porque assim, tinha também aquela questão das pessoas que ficavam mais excluídas no canto, entendeu? Que não gostavam de socializar e tudo mais. E, e eu acho que principalmente devido à internet, que foi aonde que teve esse boom, entendeu? Aonde as pessoas começaram a compartilhar mais os gostos e querendo ou não, na época foram os nerds mais que cavaram, vamos dizer assim, né, essa internet, que começaram a se comunicar mais, a postar mais coisas, né? Então sim. foi onde eu acho que começou a se tornar um pouco mais mainstream, né? Começou a se tornar mais popular, assim. É porque, querendo ou não, também, quem começou com essa cultura de computador, essas coisas, foi o pessoal mais nerd, digamos assim. Porque quem se interessava por tecnologia, quem se interessava por essas coisas, era o pessoal que casualmente era zoado no colégio, porque, porra, fica o dia inteiro no computador, vai lá, fica vendo filme, fica vendo vídeo o tempo todo e não sei o que, e só estuda. Então, tipo, era um pessoal mais fissurado que foi, tipo, desenvolvendo, eu acho que a sociedade de hoje na questão da internet. Na minha Uhum. visão, pelo menos, né? Para quem não conhece muito da cultura nerd, ah, alguns termos descrevem, porque assim, o nerd em si, ela mudou o termo, né? Vamos dizer assim que o termo que antes ele era pejorativo, hoje muita gente se orgulha em dizer. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou um cara nerd, entendeu? Uhum. Só que assim, muita gente é nerd e não sabe, entende? Porque se você pegar o significado hoje, que é meio entendido como nerd, são pessoas que são aficionadas por algum tipo de tema e elas estudam a fundo aquilo. Não é que ela necessariamente estuda, mas vamos dizer assim, vamos pegar os fãs de Harry Potter ou fãs de Senhor dos Anéis, entendeu? Uhum. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis, gosto muito do Harry Potter,
Mas, assim, tem fãs que, cara, eles vão a fundo, entende? Eles assistem o filme milhares de vezes, conhecem as falas, ele conhece os personagens por nome. No Harry Potter, o pessoal conhece a magia, qual é o significado da magia, o que que ela faz, a varinha do Harry é feita do quê, a varinha do Malfoy é feita do quê. Então, essas pessoas, elas são nerds, Sim. entende? Porque, assim, elas têm um conhecimento muito fundo naquilo. Lógico que não quer dizer que você é nerd de Harry, você não pode ser nerd de outras coisas, entende? Ele é muito abrangente nessa questão. Mas, assim, ele é muito isso. São pessoas que elas são aficionadas por certos tipos de assunto, elas vão fundo naquilo. Que pra mim, hoje, eu me considero muito nerd na área de filme, adoro assistir filme, adoro conversar sobre filme, sobre teoria, videogame também, gosto muito de sentar e conversar sobre o lançamento de jogos, lançamento de novos consoles, séries também, tá muito em alta, série hoje voltado mais para esse tipo de público, entendeu? Que são séries de super-heróis, séries de ficção científica. Séries futuristas também, né? Sim, mas hoje eu me considero um nerd mais voltado pro otaku, que a gente vai explicar daqui um pouco o que é o termo otaku. Mas que é aquele que é mais virado para a cultura japonesa, entende? Hoje eu me considero um cara muito mais ficcionado por anime e mangá, por mais que eu consuma todos os outros, entendeu? Eu me considero um nerd que consuma todos os outros, mas hoje o que eu mais consumo tá nessa área aí. Tem um outro termo também, ó, Júnior, que eu tava comentando com você antes da gente, numa conversa nossa ali, que é o termo geek, né? Eu, numa pesquisa que eu fiz um tempo atrás, estava vendo que o termo geek, ele, digamos que é um termo mais pop pra nerd, né? É um termo pop para isso, que na realidade surgiu lá na Inglaterra. E não é tipo uma palavra, é uma gíria, né? Por assim dizer. Mas na época que eu comecei a me identificar nesse grupo, eu não falava que eu era nerd, eu dizia que eu era geek. Porque eu acho que era menos vergonhoso pra mim. Não é que é vergonhoso, porque se você parar pra pensar, o termo geek, ele é tão pejorativo quanto nerd. Sim. E às vezes até mais. Mas não pra cá. Aqui acaba sendo diferente do estrangeiro, né? Que veio da Inglaterra, né? Mas ele Sim. é porque também se tornou muito mainstream, entendeu? Ele se tornou muito popular. Sim, é que aqui no Brasil a gente tem uma visão, tipo, eu acho que diferente dos termos nerd e geek do que do restante do mundo, tipo, na minha visão. Porque que nem, se for pegar no Simpsons, aquele gordão que fica na loja de... Que fica vendendo acho que é gibi, isso, exatamente. Ele é associado, se você for pesquisar, ele vai ser associado ao termo geek. Só que tem um químico, que é um professor que usa óculos de fundo de garrafa, tudo certinho, se você for pesquisar, ele é atribuído ao termo nerd. Então, tipo, na visão de... Né? Isso, na visão de fora, eu acho que eles têm, tipo... Como se quem tem essa cultura de gostar de jogos, quadrinhos, filmes e ter essa cultura mais pop, assim, do lado, tipo, nerd que a gente tem aqui, pra eles é o geek. Mas pra gente, e, tipo, o lado, tipo, que a gente tinha antigamente, que era do cara que estudava e só não sei o que, e não fazia nada, só estudar o dia inteiro, pra eles esse é o nerd, que é a visão que a gente tinha quando era mais novo. Na verdade, pra gente, o pessoal que tem mais essa... negócio de estudar, a gente chama de CDF, né? Sim. Não necessariamente ele tá nesse grupo de nerd ou geek. Mas eu achei interessante isso que você falou. Eu tinha assistido um vídeo esses dias atrás, bem a respeito disso, sabe? De cultura nerd e tudo mais. E um rapaz, ele falou que ele morou nos Estados Unidos durante um tempo. E realmente, a cultura nerd, geek, fora do Brasil, ela é diferente. O brasileiro, ele abraçou mais isso, entendeu? Esse negócio de ser nerd, ser geek, a gente tem um entendimento melhor, um pouco mais disso. Não é que a gente tem um entendimento melhor, mas assim, a gente comprou a ideia, entendeu? A gente gosta disso, a gente gosta desse negócio de jogo, filme, série. Enquanto que nem nos Estados Unidos, foi onde ele morou, ele fala que ainda tem algumas pessoas que têm um certo preconceito. Onde ela vê uma pessoa com o estereótipo de nerd, e ela olha e fala, tadinho, é um nerd, entendeu? Então, realmente... O brasileiro, eu acho que ele tem essa capacidade de abraçar mais as causas. Outras, não é nem causa, vamos dizer assim, coisas que as outras culturas acham diferente, né? Sim, se for ver, brasileiro, digamos, ele
ele transforma uma coisa que, de certa forma, fora causa de bullying, assim, que é ruim, aqui a gente Uhum. transforma numa coisa boa, porque, tipo, eu penso que há 10 anos atrás, eu vejo também que há 10 anos atrás a gente não tinha tanto. Até tinha evento, mas não era uma questão tão divulgada. Há 10 anos Tinha- atrás era mais difícil, cara. Era Era mais difícil ter difícil, tipo, evento. tinha muito. Tipo assim, os eventos existiam realmente, só que só tava presente o pessoal que realmente estava engajado no meio. Quem, tipo, já vestia a camisa na época ali, tipo, e era pouca gente. Mas foi o pessoal que eu falei pra você no começo. É aquele pessoal que tava cavando, entendeu? Esse negócio. Sim, Que nem na época da internet, era o mesmo pessoal. Era o pessoal que gostava disso e que muitos fóruns começaram a surgir na época para conversar sobre isso. Porque, assim, eu, onde eu moro aqui, eu não tenho muitos conhecidos que curtem o que eu gosto, entendeu? De jogo, história em quadrinhos, essas coisas assim. Eu não conheço muita gente. Uma das primeiras pessoas com quem eu realmente consegui sentar e conversar a respeito disso durante horas foi você, uhum, entende? Então ainda tem muita gente que conhece algumas coisas a respeito, mas não tem um entendimento, não tem a curiosidade para entrar mais a fundo, entendeu? Então, certo, assim, não esses primeiros eventos foram pessoas que realmente começaram lá no começo, assim, já não tinham contato com outras pessoas na região dela, então eles começaram a procurar a gente na internet para conversar sobre isso, entende? sim, Para conversar sobre coisas e é isso que é o legal, entendeu? É você conversar sobre coisas que você gosta com outras pessoas que têm um gosto parecido, né? uhum. Mas apesar disso, você tocou num assunto legal num trecho anterior que você comentou, foi o termo otaku, né? Uhum. Apesar disso, algo que era muito popular na minha pré-adolescência ali, eu tinha lá pros meus. Eu era considerado criança, né? Eu tinha meus 13, 14 anos, nessa fase aí. Eram os eventos de anime. Uhum. Tipo, não era um evento tão abrangente na cultura, tipo, não tinha HQ, não tinha muito, né? Não tinha muito HQ, não tinha muito sobre filme, não tinha muito sobre jogos. Jogos que tinham eram os jogos da cultura japonesa, que aí já puxava o Street Fighter lá, que tem alguns pessoal da Ásia, né, e tudo mais. Era mais pra esse lado. Mas ainda assim, era um evento que o pessoal ia mesmo, tipo, meio, vamos dizer, o termo vestia a camisa, porque alguns iam de cosplay pra representar a situação, né? Essa parte do otaku, eu não sei, eu posso estar falando besteira, alguém me corrija se eu estiver falando besteira, mas assim, eu tenho essa impressão que essa parte otaku, ela acabou sendo mais forte nessa questão de evento aqui no Brasil, porque a gente tem uma população muito forte nipônica aqui, Uhum, entendeu? E que nem aqui em Londrina, que é onde a gente mora, a um bairro ali que tem coisa que tipo, é focada em, vamos dizer assim, que nem lá em São Paulo tem eu esqueci o nome do bairro liberdade. lá de São Paulo, isso, Jardim da Liberdade. A gente tem um bairro aqui que tem, assim, essas coisas mais japonesas, que, tipo, você quer comprar alguma coisa, mas que você sabe que é coisa voltada mais para a área japonesa, você sabe que lá você encontra, né? Eu só conheço o A gente mercado de tem Shangri-La, é de lá que você tá falando? isso, exatamente. Muito obrigado por Ah, ter tá. lembrado o nome. Tô aqui meia hora Era só tentando pra lembrar. saber. Além disso, a gente ainda tem algumas praças ainda, né? Sim, Tominagatami, eu acho. Ali do centro. Tominakagawa. Tominakagawa. A gente tem eventos aqui, não voltado necessariamente para a parte de animes e tudo mais, mas a gente tem eventos aqui anuais Tem o voltado para a Matsuri, um cultura, exemplo que é muito voltado grande de totalmente para a evento. cultura japonesa. Então, assim, eu acho que o Brasil ele teve uma grande migração na época japonesa, né? Acho que na época da Segunda Guerra, alguma coisa assim. Então, essa cultura, eles trouxeram muito dessa cultura com eles, né? Eu acho que Uhum. por isso que, principalmente esses eventos que tinham antes, era por causa disso, porque eles são fortes, a cultura deles são forte aqui pra gente. Pelo menos assim, aqui onde a gente mora, eu sinto isso. Não, eu Entendeu? realmente concordo com você nessa situação. Eu acho que até por isso que na nossa região aqui tipo, teve tanto evento, né? Uhum. Voltado a isso. E Aham. ainda tem, pra falar a verdade, porque até ano passado teve alguns ali, agora com essa quarentena acho que o pessoal não tá fazendo, né? Pelo amor de Deus.
Provavelmente vai voltar aí a ter evento mesmo lá pro ano que vem, né? Eu acredito que esse ano ninguém vai ter plano de evento, não. Mas tô É, com saudade. não, eu também, cara. Falar a Bem, verdade, faz um bom tempinho que eu não vou. para o pessoal entender esse terceiro termo, que é o termo otaku. Antes disso, tá? O geek, a gente tinha falado que ele veio do termo inglês, né? O geek, ele era utilizado para descrever pessoas. Eu Peculiares e acho excêntricas. isso. Muita gente vai lembrar que no começo do circo eram utilizadas aquelas pessoas que, tipo, que nem a mulher barbada, uma pessoa, os anões, o homem gigante, alguma coisa assim. Então, esse termo geek, ele surgiu nessa época, porque ele era um termo utilizado para definir pessoas esquisitas e estranhas, entendeu? Que normalmente tinham algum tipo de característica bizarra, né? Por isso que eu falo que o geek, tanto quanto o nerd, ele era um termo extremamente pejorativo na época. É por isso que eu falo que o brasileiro abraça todas as causas. Então, pra gente o geek, ele é já um termo que muita É gente abraça. Eu menos sou geek, ofensivo, né? Tipo, pro brasileiro o completamente. geek é menos ofensivo do que o nerd. Uhum. O otaku, ele tem duas variações, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado, Dona. Ele Uhum. tem o otaku e tem a otome, se eu não me engano, né? Que o Otome, pessoal também utiliza. Que é pra separar homem e mulher, alguma coisa assim, né? Otaku é destinado aos homens que são fãs de homens garotos, crianças do sexo masculino que são fãs de animes, mangás, tudo que for relacionado a esse universo, né? É um termo utilizado, que era utilizado antigamente no Japão. Hoje qualquer lugar do mundo que se fala otaku, a pessoa vai entender. E O otaku ele se otome tornou um termo mais generalizado, né? isso, e a otome é destinado à mulher, das mesmas características, né, que gosta dessa cultura de anime, mangá e tudo mais. E também é conhecido, mas eu acho que o pessoal usa pouco. Pouca gente, tipo, chama a menina de otome, assim. Eu nunca vi muito bem alguém chamando outra pessoa de otome mesmo, não. Mas ó, pra você ver, o otaku e o otome, ele é a mesma coisa do nerd e do geek. Ele no Japão, ele era um termo também utilizado para É pejorativo. denegrir, de certa forma, bem pejorativo também, né? Uhum. Com o tempo as coisas foram mudando, né? Hoje, tipo, o pessoal chama Júnior de otaku, ele aceita, né? Antigamente eu acho que ele não aceitaria tão bem. Mas é mesmo que a questão do nerd, que foi o que a gente começou discutindo, né? A gente Uhum. não aceitava muito bem o que era isso, né? Ser nerd. Nerd era uma pessoa esquisita, né? Hoje não, hoje eu me vejo nerd, eu me vejo sendo uma pessoa geek, eu me vejo sendo um otaku. Eu acho que eu me englobo nesses três grupos, assim. Mas assim, que nem ele tem algumas variações, né? Variações não, não posso dizer. Ele tem cada grupo desse, né? A gente entende como um grupo, por mais que todos eles meio que estão ali englobados no grupo nerd, de certa forma eu vejo isso, não sei se a dona concorda comigo. Não, super concordo. Eu acho que todo nerd, todo otaku é meio nerd, entendeu? Por causa do que eu falei no começo, que é aquela pessoa que vai a fundo, gosta muito, gosta de conversar a respeito daquilo, mas nem todo nerd é otaku. Nerd otaku. Porque o otaku, ele tá voltado realmente bem para a cultura japonesa, né? Então, são os filmes japoneses, os animes, os mangás, né? Que são mangás, para quem não conhece o termo, é a história em quadrinho japonesa, né? O geek, pelo que eu entendo, ele é bem voltado para quem gosta muito de tecnologia também, né? Ele tá focado muito nisso, de ficção científica, né? Viagem no tempo. É porque, tipo, se for parar pra pensar mesmo, se for parar pra analisar na realidade, o geek ele é a terminologia do pessoal mais século XXI. Uhum. Tipo, o pessoal que as séries são mais aquela ficção mais futurista, é a cultura, tipo, bem pop mesmo, né? Uhum. Gosta mais de games do que de tabuleiro, por exemplo. Se for parar pra ver assim e olhar realmente, os geeks, na visão geral ali, eles são um pouco mais sociáveis pelos gostos, entendeu? Tipo assim, é Uhum. mais abrangente na situação. Já os nerds, ele tem aquelas coisas mais antigas, gosta de tabuleiro,
gosta dos jogos, os filmes e jogos antigos. Tipo, ele engloba tudo. Tipo, tudo que é em relação a isso. Só que como é que eu vou falar? Os geeks, eles são mais acessíveis à população, digamos assim, pra, tipo, se tornar um geek, eu acho, olhando assim. É que eu diria que o geek, ele surgiu já mais atual, né? Ele é um termo atual. Então, assim, essa molecada nova, que a gente considera geek, assim, não que a gente não seja, Realmente. mas, assim, é uma geração que já veio com videogame, entendeu? Uhum. Com celular. Então, assim, a tecnologia está muito inserida no universo deles, né? Sim. A minha geração, você já é quase 2000, né, dona? Mas você ainda é de 96, se não me engano, né? 98, então você já é quase 2000. Então você já pegou bem essa geração 2000, né? De ter essa tecnologia. Eu peguei, na realidade, as duas, né? Eu também peguei, mas eu sou um pouco antes ainda, eu sou uns 5 anos antes. Então, na minha época, assim, não tinha celular. Então, a gente tinha o videogame bombado na época era o SNES, né, o Super Nintendo, ou era o Mega Drive. Então, e não era para qualquer um, era mais o pessoal, assim, que já tinha umas condições, né? Eu cheguei a ter o SNES, que eu ganhei de presente. Foi meu primeiro contato com, eu acho que eu posso dizer, porque eu era bem novinho, então foi meu primeiro contato nesse universo, né? Tirando os desenhos que passavam na televisão. Sim. Mas o que me levou também muito, que eu também amo jogar pra caramba, então ele veio dos anos 90 para frente, né? Pode-se dizer que foi subindo, né? Esse contato que a gente foi tendo com essa evolução que a gente foi tendo na área tecnológica, né? Até então, uma evolução muito rápida, né? Se for... Foi. Porque assim, os nerds, eles tiveram, vamos dizer assim, os nerds a gente fala lá no começo, né? Eles tiveram, mas assim, os primeiros que foram surgir foram o Atari, que era, tipo, o jogo era bem limitado, né? A tecnologia era muito limitada, né? Então, assim, o pessoal ele tinha muita criatividade, então o negócio era... Eles jogavam mais RPG de mesa, né? Que era no tabuleiro, jogar dado, criar personagem. Então, eles são... Eu entendo que os nerds são mais saudosistas, né? Nessa questão. Cara, eu dou graças a Deus por alguém ter inventado o RPG de mesa. Na real. É maravilhoso jogar aquilo. Nossa, eu tenho uma saudade de juntar, tipo, 5, 6 amigos ali, um pra ler, ser o narrador da história, né? O mestre. E, nossa, jogar aquilo, cara. Tipo, me bate uma saudade quando eu lembro que eu tinha tempo pra fazer isso. Velho. Chega, chora. Mas é bem isso aí mesmo. O pessoal das antigas, tipo assim, eu peguei meio que as duas gerações ali, né? Nasci quase no fim de uma e no começo da outra. E o meu primeiro contato com videogame foi o PS1, que não era meu. Mas eu ia sempre na casa do meu amigo jogar. E quando ele ficou sem PS1, a gente só jogava Star Wars. Nossa, a gente era viciado em Star Wars, só jogava isso. Quando ele ficou sem, a gente pediu pros nossos pais comprar uns canos PVC e brincava de sabre de luz, sabe? Tipo. Então eu acho que a nossa geração, assim, acho que até a minha ali, no máximo, 99, 98, pegou uma época boa. Tipo, acompanhou desde o começo da evolução, tanto de termos, quanto de tecnologia, quanto de videogame, celular, sabe? Tudo. É que a gente acompanhou mais essa evolução, né? Sim, tipo assim, hoje o pessoal já, teoricamente, ganhou de mão beijada, isso aí. Eu pego tá tudo na palma da mão. Sim, eu pego pela minha época. Eu fui ganhar meu primeiro celular, eu comprei ele quando eu tinha 14 anos. Novo, eu comprei. Paguei R$300 nele, não lembro até hoje. Suado, mas comprei. E... Tá bom, ainda teve um? Não, ainda tive, não tinha internet em casa não. Era triste. Mas a internet também... A internet a gente fez uma evolução bem grande, né? Se bem que você com 14, eu já tava beirando meus 18, né? Então, eu acho que tava mais, né? Não, você tem quanto? São 5 anos de diferença, então eu já tava beirando meus 19. Então eu já tinha internet. Você tem 26? É isso, 26. Você vai fazer 27 esse ano, fiz 22, verdade. São 5 anos. Então, eu tive contato, então. Você vê, a minha época, eu tive contato com a internet, era discada. Então, penso o quão terrível era pra mim
ter que esperar todo mundo ir dormir para poder mexer na internet, para aí sim eu poder assistir um anime, entendeu? Ou ler alguma coisa, né? Ah, não, Porque, mas você ainda querendo ou não, tinha consciência de como usar. Tipo, você pegou uma época ainda boa na internet. Eu, tipo mais ou assim, menos, mais ou quando, menos. eu- Eu quando, a, apanhei quando a muito para internet chegou aprender. em casa, eu não sabia o que fazer. Eu só sabia que tinha um joguinho da Cartoon Network que eu só podia jogar depois que acabasse o programa. E eu não tinha Cartoon Network. Eu ficava dando F5 no site lá até conseguir jogar. Mas para mim foi muitos anos até eu entender isso, entendeu? Nessa época que eu já assistia anime, já fazia uma cara, já que eu tava ali aprendendo a mexer na internet, entendendo como é que funcionava e tudo mais, né? Uhum. Que para mim, eu vi a internet, eu vi aquela tela em branco, uma aba de pesquisa e falava, beleza, e agora? O que eu faço aqui? O que eu tenho que fazer com isso? Não tinha ninguém pra ensinar, falou, ó, aqui você procura uma página aí, que você quiser, se tá a fim de procurar alguma coisa, assistir alguma coisa, você procura, nada. No YouTube, na época, ninguém sabia o que era, cara. É verdade. YouTube, se tinha, o YouTube, eu não lembro exatamente quando ele surgiu, mas na época que surgiu era pra ver vídeo besta, assim, de gatinho. O que mais utilizava na época, assim, bem antiga, era MSN, pra, tipo, conversar com os amigos, que é o antigo WhatsApp, né, digamos assim, né? O Orkut, E o Orkut. era o Facebook. Sim. E o Orkut ficou por muito tempo, cara, pelo amor de Deus. O Orkut começou esse negócio de live, né? Porque eu não sei se Foi. você lembra, tinha as lives de comunidade lá que era entrevista, né? Aí você Uhum. ganhava acho que é selo, que você ficava no seu perfil. Cara, eu acompanhava Acho que todas e, uma tipo, coisa começou por lá. Lá que acho que popularizou essa... E, tipo, ninguém lembra disso. Eu tenho certeza que pouca gente para pra pensar que tudo começou ali. Mas é legal pensar nessa evolução toda. Uhum. Mas enfim, acho que a gente foi longe do tema. Não, com certeza. Mas assim, para a gente poder explicar para quem está em casa, para quem vai escutar a gente, então se você gosta de filmes como alguns que eu vou citar aqui, Star Wars, Senhor dos Anéis, como citei, Harry Potter, como citei, Star Trek, cite algum aí, Adonai. Filme? Os filmes da Marvel, cara. Filmes da Marvel. Mas tem DC. filme mais antigo também, Viagem de volta no Futuro. Nossa, De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro. Os Caça-Fantasma. Caça-Fantasma. É um pouco mais antigo, mas assim, tem muita gente que conhece. Mas que nem você falou, mais atual, tem os filmes de heróis, séries, né? Tem muita série. Cara, então, acho que as séries estão englobando muito isso, porque tipo, tá bem difícil hoje uma série que não seja ficção. Tipo, mesmo que não seja o tema principal, pelo menos um pouquinho vai ter. Então acho que acaba se encaixando nisso. Até séries que não tem isso. Acho que lá Casa de Papel se enquadraria nessa situação. Eu acredito que sim, na Casa de Papel, não sei. Não tem Porque ela ficção, virou. mas acabou virando uma febre, assim, né? Ela virou uma febre, né? Muita gente gosta de assistir, muita gente acompanha Faz demais, cosplay né? disso. Sim, exatamente. Aí é onde que a gente fala, pô, Acho que é o virou termo que... nerdice. A pessoa faz cosplay, pra quem não sabe, é se vestir de algum personagem, né? Usar alguma fantasia, né? Ou fazer alguma maquiagem que lembra algum personagem. Então, eu acredito que total se encaixa lá, Casa de Papel, Game of Thrones, porque Game of Thrones. é um dos mais, né? Que ficou conhecido. Uhum. Então, assim, realmente. se você gosta muito de algum filme desse, você entende muito bem dele, então pode ter certeza que você é provavelmente um nerd, que nem a gente. Ou se você mexe com computadores, né? Mexe com o computador, gosta de jogar bastante videogame. Sim. Ou gosta também da cultura japonesa, que nem a gente. Então você acaba se enquadrando. Pode se considerar um nerd como a gente. No demais, creio que é isso que a gente tinha passar nesse episódio, né? Episódio, graças a Deus, mais curto. Conseguimos reduzir o nosso tempo. Pra não ficar maçante pra vocês que estão aí em casa, ouvindo a gente e tudo mais. Eu gostei da ideia desse tema para hoje, como um dos primeiros, assim, né? Vai ser o nosso segundo episódio, para o pessoal entender bem do que a gente quer falar a respeito no podcast, né? Então é isso, tudo que tiver englobado nesse universo aqui é o que a gente vai estar conversando. Então por isso que eu falo, deixa sugestões, entendeu? Compartilhe, comente aí. A gente sabe que os 2 primeiros episódios a gente tá meio quadradão ainda para falar, mas assim, conforme a gente for gravando, eu tenho certeza que vai começar a se
tornar mais fluido, mais gostoso de conversar aqui, mais fácil, né? Legal de escutar. Não fica com vergonha de passar tema pra gente não, tanto de tecnologia, videogame, computador, qualquer coisa, cultura pop, cultura nerd, cultura geek, dúvidas vocês podem estar mandando pra gente. Eu tô sempre postando algumas coisas no meu Instagram lá, quem quiser me seguir é @rapxm, vou deixar no vídeo do YouTube lá pra vocês verem, vou deixar o do Júnior também, se quiser entrar em contato com a gente, pra poder estar tirando alguma dúvida ou perguntando alguma coisa. A gente tá à disposição sempre. Ou dando sugestão, né? Que nem a gente sabe que tem vários termos que a gente acaba falando e muita gente não entende. Mas que nem... Até a gente teve uma conversa hoje a esse respeito sobre cosplay. Muita gente não entende de onde surgiu essa cultura de cosplay, né? E tudo mais. Então, assim... é um tema que é interessante também, a gente tá conversando a respeito. Então, assim, se vocês tiverem temas que vocês não entendem muito bem, gostariam de saber como surgiu e tudo mais, deixe como sugestão, quem sabe a gente não tá fazendo um focar nisso. Antes da gente finalizar, só para avisar vocês, a cultura nerd se tornou tão importante no mundo que hoje a gente tem um dia para celebrar ele. Então, caso vocês queiram saber, dia 25 de maio, que já no caso já passou, ele é hoje o dia do orgulho nerd. Então, para vocês verem como o nerd ele tá muito inserido hoje no nosso dia a dia, né? No nosso universo. Sim, sim. Tem um dia comemorado também, antes que eu esqueça, que é o May the 4th be with you, que é o dia do Star Wars, dia 4 de maio. É verdade. O pessoal comemora bastante. No Japão, se eu não me engano, tem o dia do Goku, alguma coisa assim. Acho que a data de aniversário dele meio que virou um feriado. É verdade, virou feriado lá. Ainda também o Goku, acho que é o Goku que é embaixador das Olimpíadas no Japão, né? Se eu não me engano, é. É o Goku embaixador e o Pikachu é na referência, é o bonequinho que eles dão lá quando ganha esses negócios. Uhum. Então, assim, para vocês verem como essa cultura realmente hoje ela tá no nosso dia a dia, né? Então, quando se fala do nerd, então não lembre só de uma pessoa que usa óculos e tudo mais, não. Hoje ela move tendência, cara. Então. Sim, a internet que você usa hoje é movida por um nerd, cara, pode ter certeza. Com certeza. Mas mais algum adendo? Eu acredito que não, acho que a gente pode finalizar aqui hoje. Muito obrigado, galera. Agradeço muito quem ouviu até aqui. Deixem dicas e até a próxima. Muito obrigado por assistirem mais um episódio de Papo de Gente Nerd. Até mais.